Queridos aluninhos, estamos cá aqui de novo, parte 2 do nosso vídeo, e espero que vocês tenham entendido bem. Quem quiser aprender para valer, que pelo menos decore o nome das nossas 3 inibições transmarginais. Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Filho, se isso você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Pensa numa estrada longa de fio, lá no seu Jacutá, e numa casinha branca de fio, que a vovó tá lá, sentada num banquinho tosco de fio, com a sua rosário na mão. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Pensa na vovó Maria. Nas novas comunidades, o que é muito comum? O arrebanhamento pelo maravilhamento, né? A pessoa vai na missa, ela tá triste e tal, e ela fica feliz da vida, ela exibe lá os carismas, e então o pregador, alguém com aura de autoridade, de santidade, diz pra ela: você tá escolhida por Deus, eu decreto que você, pra fazer a vontade de Deus, você tem que entrar pro nosso grupo que eu tô fundando hoje. Temos uma casa lá na Chapadinha de não sei aonde, em São Tomé das Letras. Lá você vai morar com a gente, somos em 12, somos em 20 ali. E você, quando você vai participar dessa casa, percebe que tem umas regras esquisitas ali. Mas você não usa questionar porque você já foi arrebanhado pelos carismas. Você acha que Deus, de fato, te colocou lá para aquilo mesmo. Então, nessas novas comunidades que você vai ter de aberração à saúde pública, de atentado à saúde pública, de aberração da fé, não tá no gibi. Já citei pra vocês no caso de uma amiga minha. Aliás, não chega a ser amiga, porque ela não é nem próxima, né? Eu a considero bastante. Ela me escreveu dizendo que morou por um bom tempo num lugar onde era comum a proibição das pessoas confessarem pro padre. Eles confessavam entre eles. E, aliás, esse método de confissão, eu vou falar no próximo vídeo a respeito de John Wesley. Esse negócio de confissão pública dá uma lavagem cerebral excelente, por um mecanismo muito simples e muito eficaz, que aí eu vou explicar pra vocês depois. É muito comum você chegar nesses lugares, nessas comunidades, e ter um livro de regras absolutamente malucas, em desacordo com a opinião dos santos, não é? Com a doutrina da igreja. Aquilo é pra esfregar na sua cara mesmo que você tá em outro universo. E você fica entre a cruz e a caldeirinha, não sabe o que fazer, então aceita. E geralmente vai sair de lá completamente abatido, maluco, não entende mais a sua casa e se sente esquisito no mundo, deslocado, não sabe se é digno de amor ou de ódio, apesar de a Bíblia dizer isso, né? Só que você vai sentir um ódio oriundo de Deus 24 horas, você fica apavorado com esse ódio, você acha que Deus te colocou no mundo para ter ódio de você. Se a pessoa não diz, é isso que ela sente. Por tudo que eu escuto, parece que eu traduzo bem os sentimentos dessas pessoas que me confessam as coisas dessa maneira: postas no mundo para serem odiadas, ou por Deus ou por uma força estranha, se sentirem obsediadas, enfim. O outro caso de inibição ultraparadoxal houve com uma senhora no Facebook, muito famosa por brigar pelo tradicionalismo. Acontecia que as pessoas jogavam um ponto polêmico do tradicionalismo, ou alguns modernistas colocavam alguma coisa contra a missa tridentina e tal, dizer que a missa tridentina não tem que voltar, que ela é ultrapassada. Essa mulher aparecia brigando com todo mundo, e ela aparecia onipresente. Onde tinha briga, você podia parecer que ela lá estava. E ela não só colocava a opinião dela, como ela abria um outro tópico para justificar a opinião dela, e respondia a cada pessoa que participou ali. Quer dizer, ela estava engajada na situação, ela vivia para isso. E era também tradicionalista no talo. No talo. Post dela de Facebook, tradicionalismo, tudo, Padre Pio, São Pio X, só isso, o dia inteiro, só isso. Um belo dia, falei, ela anda sumida, faz tempo que eu não vejo nada dela. Esse faz tempo deve ser o quê? 2 semanas, né? Pra uma pessoa que posta muito, 2 semanas você percebe a ausência. Ela abriu o perfil dela, ela tava de biquíni na praia. Tava na missa nova, com a filha dela vestida de anjinho. Imagina quando que ela podia pensar em fazer uma coisa dessa. E não falava mais nada de tradicionalismo, sumiu. Aquelas coisas dela que a gente conhecia por ano, apagou tudo, virou na chave, eu não sei o que aconteceu. Mas o que é interessante pra gente observar? Que a pessoa quando tá no muito extremo, muito, que você fala, nossa, ela nunca vai ser outra coisa. Ela vira o oposto. Ela vira aquilo que ela odiava.
Isso é louco? É muito louco. Mas é real. E essas inibições, elas podem acontecer no meio carismático? Sim, em série. No meio tradicionalista? Também. Não na missa, já vamos falar disso. Mas nos meios carismáticos, não é incomum, aliás, é suscitado até pelos ideais do Seminário de Vida no Espírito, que você, para progredir, atraia, consiga carismas, manifestar carismas. O livrinho ele meio que te obriga a ter, né? Eles dizem assim, não, a pessoa pode não manifestar nada, não significa que Deus não gosta dela e tal. Mas nas entrelinhas é isso que se diz. Pois ele te estimula a orar em línguas, sempre buscar. Não, se não está acontecendo ainda, faça de tudo para que aconteça. Não fique triste, não desanime, mas, entre parênteses aqui eu coloco, tem que acontecer de qualquer jeito. E quem frequenta esses ambientes sabe que as pessoas te obrigam. Que eles, para fazer o repouso de você, eles vão te empurrar, se você não vai, eles empurram mais um pouquinho. Não é? Mas eles colocam para você que conforme você vai progredindo e apresentando os carismas, também o demônio vai ver em você um alvo que nunca interessou para ele como interessava antes. Porque agora você está mais centrado em Deus, você está mais revestido do Espírito Santo e ele vai ter que te tentar mais ainda. Então, por essas e outras, eles demonizam todo tipo de coisa. Demonizam doença, podem demonizar alimento, vão te colocar para acreditar em macumba, né? Não pega doce de Cosme e Damião, essas coisas comuns. E no meio carismático, às vezes o fanatismo é tão grande que eles acreditam que são capazes de resolver quaisquer circunstâncias, quaisquer problemas, doenças e etc. E inclusive se arrogam na capacidade de poder explicar por que aquela coisa não aconteceu como eles diziam que ia acontecer, como a pessoa esperava. Então eles têm resposta para absolutamente tudo. A divina providência parece que fica suspensa. Além da diabólica, né? A providência diabólica passa a existir. O diabo tem controle de tudo, está presente em tudo, te observa e quer te consumir e vai fazer de tudo para você sair daqui, etc. A pessoa até odeia, né? Qualquer um que diga algo em contrário do que ele ouviu ali. Aliás, isso é muito comum na política. Enfim, os comunistas usaram essas inibições de Pavlov a dar com pau também. Mas este tipo de princípio de autoconfiança de carismático, de achar que pode arrumar, pode consertar as pessoas de qualquer coisa, está consagrado em clássicos, também consagrado à renovação carismática. O livro O Despertar dos Carismas, de Serafino Falvo. Eu estava lendo outro dia, salvo engano, na página 114. Ele está explicando ali quando a pessoa vai no grupo de oração e o grupo pede a Deus para que ela seja curada. E no caso ela não foi, ela não recebeu. Ele elenca os 1000 motivos possíveis por que a pessoa não foi curada. E eu achei, aliás, um deles, né, mais um, eu achei, assim, o ovo da marmita. Ele diz, você pode não ter sido curado porque nós rezamos por uma causa, pela cura de uma doença, e na verdade era outra. Olha que burocratização celeste eles colocam. Se você chega lá dizendo que você tem um tumor, um cisto no ovário, vamos supor, pedindo para Deus, cure-me esse cisto do ovário e tal, eu tô sentindo tudo isso, por favor, me liberta, e você não foi libertado, é porque na verdade o que você tinha era gases. É um problema de gases e aí não curou até hoje. Quer dizer, você tem que pedir bonitinho para Deus com a coisa, senão ele não entende, ou então ele se recusa a fazer. É umas coisas desse nível. E tá colocado num livro que é das pedras fundamentais, né, do carismatismo no Brasil. Então nós podemos, no meio desse assunto, encontrar um ponto de intersecção entre os extremos, o carismatismo e o tradicionalismo, porque na missa tridentina não há espaço para uma histeria induzida. A música ela não é apelativa, né? O máximo que uma pessoa pode sofrer com os estímulos do canto gregoriano é sentir sono, sentir moleza. Isso pode acontecer. Agora, cair em transe, ter alucinação por causa disso, aí fica a critério dele. Não é por conta do ambiente. Diferente de uma missa, de um retiro carismático. Mas o que é muito comum é haver tradicionalistas que o são apenas na missa, na rua. Mas em casa, vêm anjos, conversam com mortos. Tanto que os livros do Padre Amorth são lidos comumente. São poucos livros que isso vai acontecer, né? Mas são lidos tranquilamente por carismáticos e por tradicionalistas, não é? E a pessoa lê demais aquilo e acha que precisa de exorcismo e quer exorcizar os outros. Em grupos,
tradicionalistas, eu vejo os pega-pau, quebra-pau, a mulher tentando exorcizar o outro cara lá, dizendo que ele tá com um demônio, porque ele mandou áudio usando expressões como meu, cara, tipo, e ela falou que ele precisava do exorcismo por isto. Eu tenho esse áudio gravado. Eu não vou publicar porque não compete a mim expor essa pessoa. É nem modificando a voz, mas eu tenho esses áudios, né? Gravados. E muitas pessoas que assistem esse vídeo talvez já podem ter ouvido, porque esse grupo de WhatsApp é bastante numeroso. Convém salientar, a nível de curiosidade, que Pavlov identificou tipos nervosos aos 4 temperamentos. Então ele não entendia o temperamento no sentido hipocrático, que agora está na moda, né? O colérico, o sanguíneo, o fleumático e aquele outro chato lá, como é que chama mesmo? O melancólico. O melancólico é chato pra caramba. Beleza. Só que não era dessa forma que ele entendia, mas ele via pontos de contato. Ele dizia, a nível de curiosidade, repito, que o colérico e o fleumático, aliás, o colérico e o melancólico têm a constituição nervosa mais fraca, porque eles são excitáveis. Aliás, o colérico é excitável demais, acontece uma coisinha, ele já fica excitado. E o melancólico, acontece alguma coisinha, ele se retrai. Vocês vão concordar, ele tá certo. E os 2 tipos de temperamento mais fortes, é o calmo e imperturbável, que na verdade é o fleumático, e o que ele chamou de vivo, que é o sanguíneo. Ele dizia que é mais difícil provocar o que aconteça espontaneamente, uma inibição transmarginal nesses 2 últimos tipos nervosos. Mas que quando acontece, devido à constituição física, a constituição nervosa mais robusta desses 2, do sanguíneo e do fleumático, depois que acontece essa reviravolta, é difícil você desfazer essa reviravolta para a pessoa ficar normal de novo. E Sargan escreveu a respeito disso muito claramente. Inclusive, deem uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou tentar colocar o PDF do livro dele em português. Alguém digitou muito bem o livro. Vocês podem fazer download e ler. Se vocês lerem o capítulo número 1, já vão entender tudo isso que eu estou falando aqui. E agora falar de um ambiente completamente tradicionalista, ou mais tradicionalista. Eu tenho um amigo que deixou há mais ou menos há uns 2 anos. Ele deixou um grupo tradicionalista total, um local onde ele morava, né? Como se fosse uma nova comunidade, mas uma comunidade trad. Ele saiu de lá por desgosto, ele não gostava de lá. E quando saiu comentou comigo, olha, quando eu estava lá dentro, eles diziam algumas coisas pra mim. Você quer sair? Você tem certeza disso? Você tem certeza que vai abandonar, apontavam para a imagem, Nossa Senhora, neste momento? Você não vai ser mais guerreiro de Nossa Senhora? Pensa bem o que você vai fazer com a sua vida. Porque é isso que ela quer. Se você não corresponder, só desgraça vai acontecer. Você pensa o quê? Em casar? Você acha que mulher assim boa a gente arruma de qualquer maneira? É fácil assim? Você vai conseguir um casamento desgraçado. Porque você voltou as costas à Nossa Senhora. Bom, o cara morre de medo de sair. Mas ele teve coragem, teve força e saiu. Ele tava contando pra mim, olha Mário, eu saí, beleza. Eu sei que aquilo é lavagem cerebral. Eu sei hipnose, eu aprendi. Eu sou hipnólogo. Eu estou virando hipnoterapeuta. Mas, desde que eu saí de lá, eu me sinto absolutamente estranho do mundo. Desconexo, eu não consigo me conectar. As coisas que acontecem, parece que o que acontece ao meu redor é irreal. E eu sinto eu sinto repulsa por esse lugar onde eu morava, mas um desejo imenso de estar lá. E a pessoa vive naquela dualidade. Um negócio ambíguo, eu quero, não quero. Enfim, ele teve essa escovada lá. E não raras vezes a gente conhece alguns outros casos, né? De meninas que moram num determinado ambiente católico, que vivem numa pressão tão grande, como os carismáticos, de demônio, Deus, Deus, demônio, e adora aqui, adora o nosso fundador, mas tem o fundador da nossa organização mais antiga, e tem a mãe dele, vamos adorar todos, blá, 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 blá. Todo mundo sabe que tem essa pressão lá dentro, deu aquela sambada, aquela escovada na pessoa, que quando ela não tem mais o que fazer, ela fica possessa. E o que eles vão aplicar na pessoa? Um saravá louco, um exorcismo ridículo, aquelas cenas histéricas, não é? Mas é sabido que, talvez não todas, mas aquelas meninas sofrem bastante. Tratando então do ser humano como ele é, da nossa compleição nervosa, tal como Deus nos deu, sabemos que é possível
que a pessoa tenha a sua personalidade, seu temperamento moldado, plasmado pelas adversidades da vida. Alguém poderia protestar, mas no começo do vídeo você estava falando de soldado de guerra, que explodiu bomba, que viu o nego morrer, a cabeça rolar longe. Você está falando de pessoas que bateram o carro, que perderam os pais em tragédia, em acidente. Você ir num grupinho de oração não é tão grave assim. Pois bem, como bem disse Denise Wynn, em seu livro A Mente Manipulada, que pelo que eu vi só tem em inglês, eu já li ele em inglês mesmo, para algumas pessoas o que é muito grande pode parecer muito pouco, e o que é pouco pode parecer grande. Então, às vezes a pessoa perde um objeto ridículo, que tinha alguma importância relativa ali para ela, e ela entra em estado de parafuso. É muito simples isso acontecer, é muito fácil chegar a esse nível? Não, simples é, mas é muito comum? Não é tão comum, mas eu tenho certeza que todo mundo, se depois que desligar o vídeo aqui, sentar e forçar a cabeça, vai conhecer vários casos, 2, 3, em que aconteceu isso. Claro, devidamente ressalvado que a pessoa pode ter transtornos psiquiátricos, psicopatologia de toda ordem, mas esta reação nervosa é orgânica, é natural. Jean Lhermitte, sempre citado respeitosamente pelo nosso canal, neurologista e psiquiatra católico, escreveu um livro muito interessante, As Psiconeuroses de Guerra. Quem puder ler, que leia. E lá ele coloca vários dos sintomas histéricos desenvolvidos aí, simplesmente porque a pessoa passou por um estado de estupor, de pressão tão grande, que apareceram doenças, reações absolutamente malucas. E se essa atividade nervosa superior parece para alguns assim intangível, imaterial, achei legal o que o Mário falou, faz sentido, mas me parece distante, não é? Eu tô vendo esse vídeo aqui, eu tô babando para entender e tal. Vocês nunca tomaram uma anestesia de dentista? Aquilo é uma inibição de nervo. Ah, mas aí é o produto químico que entra e provoca aquilo. Não. O produto químico, a substância, ela provoca uma atividade no nervo que é própria dele, que é de se inibir. Os nervos aferentes, naturalmente, até por hipnose a gente pode fazer isso. Eu posso deixar você com uma anestesia igualzinha do dentista, ou até mais forte. Ah, mas dá pra arrancar dente com hipnose? Dá. Você já hipnotizou alguém que levou uma pancada depois e tal? Já. Teve pessoas que quiseram fazer essa experiência, levar uma pancadinha, algo que dói, com agulha. Tem. Você inibe o nervo da pessoa por sugestão, isso acontece. Ah, mas então quer dizer que precisa do composto químico ou do hipnólogo? Não. Você pode fazer por auto-hipnose, mas isso requer um treino bem colocado. Você pode fazer por medo também. Quem com medo nunca ficou anestesiado? Por distração. Às vezes você tá com uma enxaqueca dos cambal um dia, tá com dor em algum lugar, e de repente você pega o celular, começa a mexer no Facebook, brincar no WhatsApp, e aquela dor some. Você não lembra dela. Você não lembra porque ela sumiu, concorda? Aí depois que você guarda o celular, ela volta de imediato. Esta sua atividade inibiu o nervo e a dor cessou. Esse negócio de inibição e de excitação nervosa é tão louca que algumas pessoas, por exemplo, por algum problema nervoso, param de enxergar sua imagem no espelho. É igual a hipnose alucinação negativa. Eu já devo ter mostrado em algum vídeo mais antigo do nosso canal. A pessoa pega o espelho, coloca na frente dela, ela enxerga tudo que está atrás dela. Se ela pegar uma caneta, ela passar no espelho assim, ela não vê a mão dela nem a si mesma. Ela vê só a caneta flutuando. Existe essa patologia. Enfim, eu acho a questão nervosa uma das mais fascinantes. Mas é uma célula de explicação, é uma célula doutrinária, clínica, que todo mundo tinha que conhecer. Vocês concordam comigo? Se é a questão emocional, você pode sofrer essa inibição na sua casa sozinho, em qualquer lugar que você habite, no seu trabalho. Isso acontece. Ah, mas a inibição ela pode terminar? Sim, mas ela pode ficar para a vida inteira. Então isso é questão de saúde pública. E é importante que, sei lá, a cada paróquia tenha uma pessoa que saiba explicar isso para as pessoas. Sabedoria não é demais. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. E eu recomendo, para uma melhor compreensão, que quem não assistiu a nossa playlist inteira até aqui, da lavagem cerebral em novas comunidades, que assista. Para quem entenda bem o que é reflexo condicionado,
para que entenda no nosso primeiro vídeo como é a psicologia de um fundador de novas comunidades e como que ele consegue envolver as pessoas com tanta facilidade e encher as casas de malucos que às vezes eles inventam de fazer, não é? E de qualquer modo, peço para que deixem o seu joinha, o seu like e se inscreva em nosso canal. E no nosso próximo vídeo eu voltarei ainda falando das inibições transmarginais, mas aplicadas à fundação da Igreja Metodista, de John Wesley. Que eu acredito, pessoalmente acredito que ele fazia de muito boa intenção. Não é só para amaciar, para bater, né? Como comumente se diz. Mas pelo diário dele a gente percebia que ele descobriu um jeito de causar mais e mais convulsões nas pessoas. E ele achava que aquilo era Deus agindo mesmo. Então quanto mais ele provocava, mais ele acreditava que era Deus mesmo. E o número de pessoas interessadas se avolumava. Algumas odiavam a igreja dele, achavam aquilo ridículo, mas ia lá para acompanhar alguém ou para tirar alguém de lá a laço. Chegava lá, era possuído, caía no chão, pum, acordava e pronto, estou convertido. Não vou sair dessa igreja nunca mais. Nosso próximo vídeo tratará disso. Então, meu amigo, um forte abraço, salve Maria e até a próxima.